Eu quero falar com você hoje sobre tentáculos da tentação. Quando eu orava para falar sobre tentáculos da tentação, é literalmente uma impressão que veio tão forte ao meu coração sobre como às vezes a gente se envolve por caminhos, como a Bíblia diz que podem parecer caminhos perfeitos, mas são caminhos maus. Quanto de nós podemos passar por caminhos e trilhar um destino que pode parecer bom por um momento, mas o final daquilo é um final de morte. Quantos de nós podemos passar por situações que parecem que são livramentos, mas o fim daquilo é uma armadilha? Quem está comigo aqui? E falar de tentação é entender que nós não somos tentados de uma maneira clara ao ponto de Satanás aparecer para a gente com um chifre na cabeça, um garfo na mão e dizer: eu sou o diabo e vim aqui te tentar. E quando eu falo de tentáculos da tentação, eu falo porque nós nos envolvemos sem perceber em circunstâncias, em ciclos de vida, em realidades que nos envolvem espiritualmente de uma maneira tal que, como tentáculos, vamos sendo envolvidos, e quando a gente acha que estava sendo livre de algo, a gente pode estar sendo preso em outra coisa. E eu creio nessa noite, o nosso libertador é Jesus Cristo. Vou falar de novo, o nosso libertador é Jesus Cristo. E Ele é poderoso para livrar-nos de todo o tentáculo que tenta amarrar a nossa vida, todo o tentáculo que tenta prender sutilmente a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, nossos negócios. Falam amém, glória a Deus comigo aqui. Qualquer situação que parece que não tem nada a ver, ou parece que é sutil, mas quando a gente menos espera, aquilo dominou e sufocou a nossa vida. Esses dias eu vi um vídeo de uma criancinha, não sei onde que era, ela era oriental, mas eu sei que ela brincava com uma cobra. Ela brincava com a cobra, ela rolava com a cobra, e a cobra embolava em volta dela, aquela coisa toda. E foi me dando uma aflição naquilo, vendo aquele vídeo. Esse vídeo já é viralizado há muitos anos, mas impressionante de ver a intimidade daquela criança com a cobra. A cobra não deixou de ser cobra. Quem está comigo aqui? Quem já viu a história do escorpião e do sapo? É do sapo, não? Do escorpião e do quê? Que vai atravessar o rio? É do sapo mesmo, né? É isso aí. E é tão forte porque quando a gente fala de tentação parece muito forte, mas quando a gente fala de algo sutil que entra na nossa vida, a Bíblia chega a falar de raposinhas. A palavra chega a ser clara sobre ovelhas que na verdade são lobos disfarçados de ovelhas. Então existe uma realidade tão clara de estratégias do inimigo, como ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar, mas nós temos a luz da palavra de Deus na nossa vida. Nós temos a graça de Deus liberada sobre a nossa vida. O povo hebreu, ele passou uma vida onde ele chega até o Egito com José. José que trouxe para eles um lugar de refúgio, mas aquele lugar de refúgio sem José se tornou o lugar da condenação. O lugar que antes era proteção e provisão se tornou um lugar de escravidão e morte. Sem José, que é a figura de Cristo, até aquilo que parece que é provisão para nós pode ser a morte da nossa vida. Você não pegou o que eu disse, eu vou falar de novo. Sem o José na nossa vida, não é o Zé seu marido não, querida. Sem Jesus na nossa vida, quem está comigo aqui? Até aquilo que pode parecer provisão se torna um lugar de escravidão. O povo hebreu, quando perde José, perde propósito, perde um caminho, perde uma liberação de bênçãos, e aquilo que antes era um caminho de triunfo se tornou um caminho de morte. Quando eu falo de tentáculos da tentação, é tão incrível porque Deus usa na palavra o próprio deserto. O deserto onde o povo foi tentado, onde o povo foi provado. E é no deserto que Jesus tem o registro da tentação. Eu creio que esse deserto onde Jesus foi tentado é literalmente o lugar da revanche. O lugar onde Deus coloca o próprio Filho para ser tentado no deserto. E todos nós passamos por desertos. Quem está passando por algum deserto aí? Só eu, tem mais alguém? Dá uma glória a Deus comigo aqui. Tem sempre algum desertinho perto da nossa vida. Sempre tem algum deserto passando perto de nós, mas eu quero te dizer algo: se você está com José, se você está com Jesus, aquele deserto vai se tornar um lugar de provisão na tua vida. Aquele deserto vai se tornar um lugar de alimento para a tua vida. Eu posso ouvir um amém sobre isso? Quem entende isso?
Mas tem tentáculos, tem estratégias, tem ferramentas do diabo contra nós. Mateus 4, 1 a 3, nós lemos, e você acompanha no telão, diz isso: então Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ao lugar de tentação, ao lugar onde a gente é provado, no deserto de escolhas, de situações, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando eu falo sobre tentáculos da tentação, existe muitas vezes um descompromisso nosso com aquilo que Deus tem comprometido a nós. A gente às vezes se descompromete com algo que Deus tem prometido para nós. Tem um propósito para nós. A gente faz parte de uma geração hoje que às vezes a gente se pergunta: será que a nossa tentação, quando eu era mais jovem, na minha adolescência, na minha infância, é a mesma de hoje? A forma pode ser diferente, mas a tentação é a mesma. Quem está comigo aqui? A forma pode ser diferente, mas a tentação é a mesma. Eu chego a ser um pouco ousado e dizer o seguinte: do lado do aplicativo da Bíblia pode ter um aplicativo de pornografia. Às vezes a gente faz parte de uma geração, né, que antes ter uma revista pornográfica era um evento. Quem está comigo aqui? Era um evento, a revista passava na mão dos vizinhos todos. Não olha para mim com essa cara de santo. Hoje, do lado do site que você lê um versículo, você pode entrar num site de como você usar uma droga doméstica. Hoje o celular, ele é considerado uma droga que consome a vida de uma pessoa mais do que a própria cocaína. As pessoas estão tão viciadas em uma realidade que elas estão no lugar fisicamente, mas elas não estão ali emocionalmente, elas não estão ali mentalmente, elas vão para outro lugar, elas vão para uma fuga. Elas fogem dali, como se foge numa droga, como se foge num sexo ilícito, como se foge com uma bebida. Quem está comigo aqui? Como se foge. Quem aqui já ficou em algum aplicativo de rede social, passando o dedo, olhando para nada e vendo alguma coisa, mas nada ao mesmo tempo? Todos nós. A gente está naquele lugar, mas não está naquele lugar. Você passou um tanto de foto, um tanto de vídeo, mas ao mesmo tempo você não viu nada. Você está drogado. A gente está drogado com aquilo. E às vezes isso se torna uma fuga para nós. Não quero ouvir essa aula. Você pega o telefone. E você não vai para lugar nenhum e também não ouve a aula. E aquilo que é um lugar de fuga, aquilo que é um caminho, eu estou falando de tentáculos aqui. Aquilo que você se envolve para sair, na verdade é o que te prende e te mata. Você não pegou o que eu disse. Aquilo que você está usando para escapar, na verdade está te envolvendo. E quando você vê, você está sufocado por aquilo. Quando você menos espera, aquilo domina o seu pensamento, aquilo domina a sua respiração, aquilo domina a sua história. Vem comigo aqui, Lagoinha, me ajuda a pregar, por favor. Hoje é quarta-feira, hoje Deus tem muito para a tua vida, estamos no meio da semana. Fala para quem está do teu lado: vamos para cima em nome de Jesus. Muitos de nós temos ido por caminhos que a gente acha que é uma solução e aquilo é a nossa prisão. Estamos achando que aquilo é resposta e na verdade aquilo é prisão, é cadeia para nós. Não pode ser. Nós vamos quebrar, vamos romper com esses tentáculos da nossa vida hoje em nome de Jesus. Jesus, ele assume aquelas tentações que ele passa. Porque Jesus não venceu tentações como Deus, ele venceu a tentação como homem, como ser humano. Vou falar de novo: Jesus não venceu as tentações como Deus, ele venceu cada tentação que ele passou, ele venceu como homem. O que fez Jesus vencer a tentação foi romper com o tentáculo do descompromisso. Ele era comprometido com a palavra do próprio Deus. Ele venceu a tentação como nós vencemos. Ele disse: está escrito. O tentáculo do descompromisso.
O tentáculo onde eu não estou preso a nada, onde eu vivo vago, onde cada dia eu vivo uma realidade, eu vivo uma moda, eu vivo um instante, eu vivo uma estação. Jesus, ele assumiu um compromisso com Deus. Jesus venceu como você e eu podemos vencer. Eu posso ouvir um amém sobre isso? Se você vê em Gênesis 39, versículos 7 a 9, você vê sobre a vida de José. Gênesis 39, de 7 a 9. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçar, quem? A José. O que ela falava com ele? Vem, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupe com coisa alguma de sua casa, e de tudo o que tem, deixou os meus. Olha só o versículo 9. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O versículo 6. Olha o versículo 6 aqui de Gênesis. Quem está recebendo essa palavra aqui? Jesus tinha um compromisso. Versículo 6. Deixou tudo aos cuidados de José. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Olha aqui, José era o quê? Crente tem que ser bonito. Não preciso usar essa calça que eu pus hoje, que eu estava dormindo, acordei e vim. Crente tem que ser bonito. A palavra fala, José era atraente, José era de boa aparência. É complicado. É complicado quando você não consegue equilibrar aspectos. Jesus, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Satanás tentou tentá-lo pelo olhar, tentou tentá-lo pela sua necessidade, tentou tentá-lo pelo seu orgulho. Mas o caminho de Jesus foi o comprometimento com a palavra. Satanás tentou acabar com tentáculos e envolver a vida de José, porque ele era uma pessoa atraente. Tinha algo que movia na realidade daquele mundo, mas ele não foi movido por uma vida atraente, ele foi movido pelo compromisso que ele tem com Deus. Eu posso ouvir um amém sobre isso aqui? Em Jó 2:10 diz o quê? Jó 2:10, olha ali no telão comigo. Ele respondeu, ele falou com a esposa, ele disse: olha, você está falando como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó teve dinheiro, Jó teve fama, Jó teve sucesso, e Jó teve tragédia, Jó teve derrota, Jó teve insucesso, mas o que guardou o coração de Jó foi comprometimento. O que me faz romper com os tentáculos que tentam deter a minha vida é literalmente o meu comprometimento com Deus. O meu comprometimento com a palavra de Deus. Porque eu não vou deixar de ser quem Deus quer que eu seja. Eu não vou deixar de cumprir os meus votos a Deus. Você e eu não podemos. Meu pai dá um testemunho interessante, e ele fala isso muito abertamente. Ele com 22 anos assumiu o pastorado na Lagoinha. Eu também, coincidentemente, com 22 anos. E por incrível, eu e meu pai, a gente tem muita coisa semelhante. Deve ser porque é pai e filho, né? Mas ele, quando assumiu o pastorado em Lagoinha, ele usou óculos sem precisar usar óculos. Porque ele tinha que ter uma aparência de mais velho. Ele usava uma Bíblia muito grande, propositalmente, por 22 anos. 48 anos atrás, usava uma Bíblia muito grande, para o pessoal achar que ele lia a Bíblia muito grande. Usava ternos com cortes de idosos, para dar a impressão de mais velho. Pode parecer que não, se olhando para mim agora com esse traje que eu estou aqui, mas os meus 4 primeiros anos de ministério, eu usei terno e gravata todos os dias. Sabe o que é todos os dias? 7 dias da semana, terno e gravata. Ninguém deu, todo mundo olhou com a cara triste para mim agora. Eu fui liberto, eu moro em Orlando hoje, aleluia.
Mas a gente tenta criar caminhos, preste atenção sobre tentáculos. Eu posso criar um caminho, eu posso criar uma forma, que essa forma um dia me mata. Tentáculos da tentação é criar caminhos que um dia aquilo se torna um peso, aquilo se torna uma obrigatoriedade, aquilo mata você, aquilo mata o seu chamado, aquilo mata o seu casamento, aquilo mata o teu propósito. Eu estou falando exemplos de coisas simples aqui, quem está comigo, Lagoinha? Estou falando de coisas simples, mas que às vezes detêm a nossa vida porque são tentáculos. Jesus, em Mateus capítulo 4, ele venceu todas as tentações como um homem, um ser humano. Ele não venceu como Deus. Eu não estou diminuindo Jesus, eu estou trazendo o princípio da vida de Jesus para a tua vida, para a minha vida, para cada um de nós aqui essa noite. Se Ele pôde vencer, nós podemos romper com esses tentáculos na nossa vida. Talvez você está aqui, está ouvindo essa palavra e você se vê preso, você está se vendo completamente preso por algo que você achou que um dia te libertaria e você está preso nisso. Eu creio que é tempo de libertação para cada um de nós. Em Jesus fica claro que o segredo de se vencer esses tentáculos que vão amarrando a nossa vida é literalmente o poder da palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Nada deve nos tirar de acreditar no poder da palavra de Deus. Nada, a igreja vai mudar, tem mudado e vai mudar muito mais. Posso ouvir um amém sobre isso? Muito mais, vai mudar muita coisa. Mas a igreja o centro da igreja é a palavra de Deus. Não importa tudo que mude, a palavra de Deus é que permanece. A palavra de Deus é a base da nossa vida, da nossa história. É o que a gente precisa. Se eu não medito nessa palavra, se eu não me alimento dessa palavra, se eu não tenho ela fresca na minha boca, se eu não tenho ela fresca no meu coração, eu vou cair nas tentações, eu vou cometer pecados, eu vou ser envolvido por tentáculos na minha vida, eu vou viver uma vida de misericórdia e não de graça. Eu não vou viver essa graça de Deus. Jesus, ele disse, eu não vou viver de pão, eu vou viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou viver de uma vida que procede da boca de Deus. Tentáculo de descomprometimento, um tentáculo de vidas atraentes, um tentáculo de desnutrição da palavra, onde eu não me alimento dela mais. Mas existe essa realidade, eu creio nela para a glória de Deus. Que a gente pode estar muito próximo do pecado, mas sempre perto de Deus. Nós estamos cada dia mais cativos da presença de Deus. Nós estamos realmente dependendo de Deus, ou nós abrimos atalhos para a nossa vida? Será que a gente vai orar à noite e a gente fala, Deus, eu não consigo viver sem o Senhor? Ou Deus é uma opção na nossa vida? A igreja é uma opção na nossa vida? Adorar a Deus é uma opção da nossa vida? Ou a gente não consegue viver sem? Eu não consigo viver sem ler a palavra, eu não consigo viver sem orar, sem falar com Deus. Jesus disse, eu posso viver sem pão, eu posso viver sem reinos, eu posso viver sem glória alguma, mas eu não vivo sem a palavra. Eu não vivo, Jesus como homem dizendo, eu não vivo sem essa palavra. José estava ali debaixo de governo, debaixo de autoridade, de uma beleza maravilhosa. Ele disse, eu não vou me ceder a nada disso. Eu estou preso, o meu temor a Deus, o meu temor àquilo que eu fui chamado. E algo que é tão forte, em estar tão perto, próximo do pecado, mas perto de Deus. Mesmo cheio do Espírito Santo. Olhe para mim. Mesmo Jesus cheio do Espírito Santo, ele não foi impedido de ser tentado. E também não foi impedido de Satanás de se aproximar de Jesus.
A gente acha que quanto mais cheio de Deus a gente está, mais longe o diabo está da gente. Quem já ouviu isso? Isso não é bíblico. Então, quanto mais cheio de Deus eu estou, mais longe o diabo está de mim. Não, Jesus acabou de sair do Rio Jordão, cheio do Espírito Santo. E os 40 dias o diabo estava lá. Bom dia, Jesus. E a gente se ilude. A gente sabe qual é a razão da maior número de queda de ministros do Evangelho? É porque eles acham que eles têm o direito de pecar. Eu sirvo a Deus, eu oro, eu visito pessoas, Deus me usa com palavra, com profecias, com canções. Eu tenho direito, eu tenho um escapezinho aqui. Ou achamos que quanto mais cheios de Deus a gente está, mais distante. Não, Jesus ele já estava no final do jejum, meu irmão. Imagine um dia de jejum, já é difícil, 2, 3. No 30º dia você já está assim, né? Você deve, Jesus devia estar quase até voando, né? De tão sobrenatural. Agora 40 dias de jejum, imagina o fogo do Espírito Santo que Jesus estava, gente. Cheio do poder de Deus. E a Bíblia diz assim, no versículo 3 de Mateus 4. Coloca na tela, por favor, DJ. Mateus 4, versículo 3. Olha só o que diz. Eu quero que a gente leia junto isso aqui. O tentador... Jesus estava cheio da glória de Deus? A glória e o poder do Espírito Santo sobre Jesus não impediu o diabo estar perto dele. Não se iluda, não se engane, não deixe esse tentáculo pegar você e te envolver de um jeito que você não percebe. Não, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da graça, eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Não, o tempo todo a gente precisa de gente orando por nós. A gente tem o tempo todo pedindo intercessão, oração, está debaixo de cobertura. Eu posso ouvir um amém sobre isso aqui? Jesus deixou claro aqui para nós temos aqui, ele cheio do Espírito Santo, depois de 40 dias de oração, 40 dias de jejum, o diabo se aproximou dele como se fosse um homem como qualquer outro. Todos nós estamos vivendo debaixo disso, porque no momento da tentação... Olhe para mim, no momento da tentação, a escolha é minha, não é de Deus. No momento da minha tentação, eu vou escolher cair no pecado, ou eu vou escolher cair na palavra. Deus não vai tomar essa decisão por nós. Está difícil falar amém hoje, mas vamos falar, vai, força, fala amém. Sou eu quem escolho. Imagina José lá com a mulher de Potifar. Ai Jesus, oh Deus, me segura. Não. Ele saiu correndo. Ele fugiu. Ele bateu em retirada. Jesus precisou falar, eu não vou transformar pedra em pão. Eu não vou adorar você, Satanás, eu adoro só a Deus. Eu não vou me lançar do alto do templo, eu não vou tentar a Deus, eu não vou fazer isso. A minha tentação, aquilo que eu sofro em ser tentado, eu tenho poder e autoridade de dizer, Satanás, bate em retirada em nome de Jesus. Eu não quero isso na minha vida. Eu rompo com esses tentáculos na minha vida. Eu posso ouvir um amém aqui? Nenhum de nós que se assentar comigo naquele gabinete e falar assim, pastor, eu não consigo. Você vai olhar nos meus olhos e eu vou dizer, consegue. Pastor, é muito forte. Você é mais forte pelo poder do Espírito Santo. Pastor, mas é um principado. Nenhum principado é maior do que um filho de Deus, que tem hoje lugar na presença de Deus. Dá um glória a Deus comigo, quem está comigo aqui, Lagoinha. Não é o Espírito de Deus que vai escolher por você na hora da tentação, mas é você quem vai tomar a decisão de ser fiel a Deus ou escravo de Satanás. Juízes 16, 20. Sansão caiu estando cheio do Espírito Santo. Então ela chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele nem sabia. Tentáculos da tentação. Vão nos envolvendo. A gente nem sabe e já estamos longe da unção de Deus há muito tempo. A gente nem percebe e a gente está longe dos caminhos do Senhor dentro da igreja. A gente nem vê
E quando Deus, você acha que Deus vai te usar, você fala: cadê aquela unção que eu tinha? Cadê aquele fogo que eu carregava? Os tentáculos me envolveram. Eu me prendi. Saul errou, pecou, estando cheio de Espírito Santo. E a palavra deixa clara, quando ele peca, o Espírito se retira dele. É 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vem da parte do Senhor, o atormentava. Olha que coisa incrível. Deus usou até o próprio mal para falar assim: acorda. Acorda. Existem tentáculos, e eu creio nessa noite em liberação de vida sobre nós. O rei Davi, no Salmo 51:11, até Davi, que tinha o Espírito Santo na sua vida, quando ele adultera, ele percebe que o Espírito de Deus vai saindo da vida dele. No Salmo 51, verso 11, o que ele diz? Vamos ler juntos? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quem crê nessa palavra pode aplaudir o nosso Deus, porque Ele não tira. É um clamor: Senhor, não tira de mim teu Espírito, não tira de mim tua presença. Tentáculos da tentação, a gente sem perceber, é um nada a ver, é um atalho, é algo que nos envolve. Há uma diferença tão grande de José, há uma diferença tão grande de Jó em tantas tragédias, uma diferença tão grande de Jesus como homem, que não se rendeu por causa da palavra. É impossível nós vencermos esses tentáculos que nos envolvem, senão pela presença de Jesus. Na nossa força é impossível. Com qualquer treinamento, aprimoramento, busca de informação, é impossível. Jesus, ele deixou um princípio: todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Não importa o seu grau de conhecimento ministerial, quanto você tem na sua conta bancária, não importa o nível de popularidade ou o que for que aconteça, todos nós temos que estar no mesmo lugar. Esse lugar é na presença de Jesus. Ele deixou claro em João 16:33, ele disse: eu disse para vocês, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter tentações, vocês vão ter situações que vão tentar envolver a vida de vocês, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É nele que nós vamos vencer esses tentáculos. Quem crê nisso aqui comigo, Lagoinha? Não existe outro princípio, não existe outra fonte, não existe outra base, não existe outro método, não existe nenhum atalho, existe um caminho, e esse caminho é só a palavra, e esse caminho é só Jesus. Não há outra forma, não existe outra maneira. Se você tem buscado de outra maneira, é um tentáculo. Não é uma pessoa, é Jesus. Não é um pastor, é Jesus. Não é uma profeta ou profetisa, não, é Jesus. Às vezes um tentáculo pode ser uma profetisa, que você depende dela para viver para Deus. Você tem que ligar para ela toda semana: ei, irmã Tereza, ora por mim de novo que eu estou mal hoje. E ela, no princípio ela era um caminho, depois ela virou um tentáculo. Você fica preso. Nós precisamos romper, precisamos entender: é a palavra e é Jesus. 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 Eu leio a palavra e eu me entrego para Jesus. Eu leio a palavra e eu me entrego para Jesus. Eu vou rompendo os tentáculos, eu vou quebrando aquilo que me prende. Não vai ser o meu conhecimento, não vai ser meu dom, não vai ser meu talento, não vão ser meus relacionamentos, não vai ser nada disso. É só Jesus quem me livra, é só a palavra dele que me guarda. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: você vai vencer essas aflições. Romanos 12, versículo 2,
na versão internacional eu amo, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Eu vejo como se fossem tentáculos assim, ó, que vai nos envolvendo. Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Eu vou encher minha mente da palavra. Eu vou encher minha mente de Jesus. Eu vou encher minha casa de Jesus. Eu vou encher meu coração para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós cremos nessa palavra. Pode aplaudir a Ele mesmo se você crê nisso essa noite. Tentáculos que nos prendem, que nos amarram, que tentam deter a nossa vida, nós corremos para Ele, nós entregamos o coração para Ele. Quantos de nós precisamos? Eu lembro essa canção que nós cantamos, Deus me ama. Eu me lembro o Thales, várias vezes, algumas vezes que eu encontrei com ele e a gente cantava essa música junto, e ele com aquele bafo de cachaça. Isso tem muitos anos, essa música foi gravada já tem 10 anos, né? 2009 eu acho que ele gravou. Passa rápido, né, gente? É incrível como passa rápido. E às vezes que eu e Cassiana ajudamos ele de madrugada, um servo de Deus, um cara com um chamado, mas ele drogado, ele mal, ele totalmente fora, poxa, perdido. Mas Deus trazia canções. O que eu quero dizer é que eu posso ter o Espírito de Deus na minha vida. Isso não me impede de Satanás estar perto de mim. Isso não me impede de continuar sendo tentado, atacado, destruído. Isso não me impede de sofrer tentações. Jesus, guarde o que eu te falo, Ele foi tentado como um ser humano é tentado. Ele não foi tentado sendo Deus. Ele foi tentado sendo um ser humano. Aquilo que hoje nós buscamos às vezes como um atalho, pode se tornar a nossa morte. Não há um caminho de escape. Existe alguém, e o nome dele é Jesus. Talvez hoje a gente está aqui, e você pode estar pensando que quem vai resolver a sua situação, seja qual for ela, será um médico. Eu amo médicos. Será uma placa de uma denominação, Lagoinha. Será o job que você acabou de conseguir. Não, sempre a solução da nossa vida é só a palavra de Deus e Jesus. Ele tem que ser tudo para nós. Ele tem que ser o centro de tudo. Jesus teve pão, mas ele disse: não, eu quero a palavra. Jesus teve glória de reinos, ele disse: não, eu quero a palavra. Jesus teve imortalidade, diz: não, eu quero a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Tudo que você e eu precisamos. Corre para a Bíblia, leia a palavra, medite na palavra, entregue mais e mais o coração para Jesus. É isso que Ele quer, e é isso que eu quero. Tem mais alguém que quer viver essa vida? Eu creio nessa noite num romper de tentáculos na nossa vida. Fique em pé no teu lugar e nós vamos orar essa noite. Nós vamos orar nessa noite. Eu falo com você com todo o coração. Só um pouquinho mais baixo, preste atenção. A gente tem um princípio aqui na igreja muito claro. Olhe para mim. Muito claro na nossa igreja. É muito mais importante você ser aprovado do que você ser usado. Ser usado, desculpa, mas a Bíblia mostra que até uma mula pode ser usada. O seu dom não te faz digno. O que te faz é a sua aprovação. Eu venho de 19 anos na vida ministerial. Eu conheço pessoas que, no momento que você tirou dela ser usada, para ela olhar se ela estava sendo aprovada, ela entrou na maior crise da vida dela, porque ela vivia de performance, ela não vivia de vida. O que Deus tem para nós não é sermos usados, mas é sermos aprovados. O que Deus quer de nós é uma vida para Ele.
Como eu vivo uma vida para Deus? Se eu tenho Jesus no meu coração e se eu tenho a palavra de Deus na minha vida. É tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso. Nós temos pessoas já aqui em Orlando, por exemplo, no Brasil são centenas, que a gente tirou da pessoa a função ministerial. Falou, não, preocupa com isso não. Preocupa em ficar orando para ninguém, ler a Bíblia para ninguém. Não preocupa nada com isso não. Eu quero saber de você buscar a Deus, amar a Deus e vir na igreja. Nunca mais veio para a igreja. Acaba tudo. Por quê? Porque é um tentáculo. Sem perceber vai envolvendo. Sem perceber vai envolvendo. Eu estou 2 anos sem gravar um álbum. Você tem um pastor que já teve 2 indicações ao Grammy. Uma pessoa que, se eu abro a minha agenda pela misericórdia do Senhor, o número de shows, eventos, ministrações. Eu não falo isso aqui porque isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas esses 2 anos foi para mim uma prova tão linda na minha vida, de que eu não tenho que gravar nenhum álbum, nenhum disco. Simplesmente vou viver para o Senhor. Deus me pôs aqui, estou aqui, vamos fazer o que Deus tem para fazer aqui e vamos servir o Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não, às vezes a gente cria caminhos que nos prendem. Eu nem sei quantos discos eu tenho em 19 anos de carreira. Em 15 anos de carreira, acho que são 17 ou 18 discos. Imagina ficar 2 anos sem gravar nada de álbum. Querido, se você está livre, você está livre. Não vou comer esse pão. Não vou comer. Mas tem um reino. Não, também não quero reino nenhum não. Mas se você saltar, não vou saltar nada não. Eu quero a palavra, eu quero Jesus. Eu quero a palavra, eu quero Jesus. Talvez você tenha sonhado mais com o seu negócio do que com Jesus. Você tem sonhado mais com tanta coisa do que com Jesus. Comece a buscar Jesus. Comece a amar Jesus, comece a ler a palavra. Você pode ter certeza, Ele vai te dar estratégias, Ele vai colocar pessoas na sua vida, Ele vai trazer provisão para você. Recebe essa palavra, por favor, recebe essa palavra. Eu estou aqui para te dizer, Ele vai cuidar de você de uma forma sobrenatural. Eu creio nisso para a tua vida nessa noite. Ergue suas mãos o mais alto que você pode. Nós vamos orar sobre isso. Senhor, tira os tentáculos da minha vida. Tira os tentáculos que estão me prendendo sem eu ver. Eu não quero, Senhor, viver em ser usado. Eu quero viver em ser aprovado. Eu quero caminhar, Senhor, debaixo dessa graça, onde qualquer tentação que venha, eu sou ungido, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas hoje eu entendo que isso não me impede de Satanás me aproximar de mim. Isso não me impede de passar por tentações. Mas eu creio que o Senhor me livra. O Senhor disse, você vai passar por aflições, mas eu te livrarei de todas elas. Você vai passar por tentações, mas eu te livrarei de todas elas. Nessa noite nós rompemos esses tentáculos. Nós quebramos com esses tentáculos. Nessa noite nós rompemos